Fala galera, é um prazer imenso estar aqui compartilhando conhecimento com todos vocês. Como é de praxe, não podemos deixar da nossa xicrinha de café. Nesse momento que eu estou pondo o meu cafezinho, gostaríamos de agradecer a vocês imensamente por estar aqui conosco em mais um curso, nesse caso da Estatística Experimental. Estamos em mais uma aula do curso de Estatística Experimental e estamos recapitulando, fazendo um esboço prático, né, geral, primeiro dos delineamentos experimentais que estamos abordando. Nas aulas anteriores falamos do delineamento inteiramente casualizado e hoje é o dia do delineamento em blocos casualizados, quando temos uma variável que a gente consegue verificar. Ela é uma variável, vamos dizer, em que ela não faz parte diretamente do nosso experimento e a gente quer controlá-la, para que não afete os efeitos dos níveis do nosso tratamento, que é o fator em estudo que estamos tratando especificamente. Então hoje nós vamos falar dos delineamentos em blocos casualizados. Mas antes de mais nada, gostaríamos de pedir para vocês que estão em nosso canal acompanhando nossas videoaulas. Precisamos impulsionar mais essas videoaulas e para isso precisamos que vocês se inscrevam em nosso canal. Não basta apenas assistir os nossos vídeos, deem os seus likes, se assim gostarem das videoaulas, se inscrevam para que outras pessoas tenham acesso a esse mesmo interesse de assunto que você também está tendo. Será um prazer compartilhar conhecimento com todos vocês. Sem mais, vamos aqui para a nossa apresentação. Nós estamos aqui com o RStudio e antes do RStudio eu queria apresentar para vocês o local onde a gente vai buscar o nosso exemplo de hoje, tá? Então, mais uma vez, nós estamos aqui na página inicial, que é a minha página de trabalho, que é bendavid.github.io. Aqui especificamente em apostilas, você ao clicar é redirecionado para todas as nossas apostilas e nós vamos escolher essa daqui, ESP. Ó. É essa apostila que nós estamos trabalhando, Estatística Experimental usando SysVar R SAS. Apesar de termos essa apostila em que temos três tipos de programas, vamos pensar assim, programa e linguagem, nós estamos trabalhando apenas com o R e com o SysVar, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos ver como é que nós realizamos uma análise em delineamento de blocos casualizados usando o R. Entrando aqui na nossa apostila, aqui ó, em PDF, nós temos acesso a esse PDF aqui, em que eu estou aqui na página 24. Então, veja aqui nesse exemplo, uma outra coisa que é interessante, apesar dos exemplos que estão vindo, alguns deles dentro das ciências agrárias, o contexto que você pode utilizar da análise é o mesmo para qualquer área. Se você tem, no caso aqui, delineamento em blocos casualizados. Então, nós temos um fator em estudo, que temos os níveis de tratamento, e nós temos uma outra variável, um outro fator, vamos dizer assim, né? Uma outra variável, em que a gente verifica ela na nossa área experimental, quer seja, geralmente em laboratórios, a gente tem um ambiente mais controlado. Mas, sei lá, em alguma situação surge essa condição em que você tem uma variável a mais, que você detecta ela, e que você precisa controlá-la. Então, nesse controle, você precisa ter níveis dessa variável, em que nesses níveis você aplica todos os tratamentos específicos para verificar se o efeito de tratamento que ocorre, a diferença de médias que ocorrem nos níveis de tratamento, se ele ocorre dentro de cada nível desse outro fator, que é o que a gente chama, não do outro fator, dessa outra variável que a gente chama bloco. E a gente diz o seguinte, ó, então vamos blocar. Então nós vamos dar as mesmas condições para esses níveis de tratamento, que é o fator em estudo, e verificar se de fato isso acontece em todos os blocos.
Então, a gente faz o estudo, então, o delineamento que a gente aplica nessa situação, nesse experimento, é o delineamento em blocos casualizados. Claro que falta uma roupagem mais teórica, mas estamos mais uma vez reforçando que este curso é um curso aplicado. Nós estamos querendo pegar o exemplo e já ir para a mão na massa. Nós vamos ter um curso teórico de estatística experimental em que aí sim não iremos tratar e trabalhar com o programa R, o ambiente R em si. Vamos ver analiticamente todo o processo e observarmos como é que o R faz todas aquelas contas por trás, o que acontece no processo. Feitas essas ressalvas, então vamos lá. Nós temos aqui um delineamento em blocos casualizados, que nós estamos tratando da produtividade em quilos por parcela de um experimento com uma variedade de alfafa, onde foram testados 4 épocas de corte, A, B, C e D, sendo A mais precoce e D mais tardia. Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados com 6 repetições. Então, nessas épocas de corte, vamos supor que na área do experimento, vamos supor que houvesse, aqui não está sendo dito o que é que representam esses, está aqui, diz. Então, aqui nós temos 6 repetições nos blocos. O que é que representa os blocos? Os blocos representam as diferenças de fertilidade no solo, já que a área experimental apresentava uma declividade de 12%. A gente sabe que devido pela questão de gravidade há um carreamento, como há um declive, né? A parte mais baixa, onde fica a parte mais concentrada, mais fértil, vamos dizer assim, por causa do carreamento, sei lá, de chuva e do próprio relevo, né? Condiciona isso no lençol freático, etc. Então, dentro dessas condições, para que na casualização, aonde vai destinar as unidades amostrais, as parcelas no experimento, e não haja uma condição em que um nível de tratamento fique numa condição no solo mais fértil do que um outro nível de tratamento fique numa condição menos fértil, e na hora de nós aplicarmos os testes específicos e verificarmos a diferença do efeito desses níveis e detectarmos que há diferença, quando na realidade não é na diferença na época do corte, mas sim do efeito da fertilidade, que teoricamente, se eu não uso blocos casualizados, eu acabo não controlando isso. Então, para fazer com que o efeito dessa diferença seja realmente da época de corte, a gente pega os blocos, ou seja, aquela parte mais fértil para aquela parte menos fértil, e a gente casualiza automaticamente todos os níveis, no caso são esses A, B e C, dentro de cada bloco, para ver se o efeito que ocorrer de fato ele vai ocorrer dando condições iguais a esses níveis. Por isso que a gente usa a blocagem nessa situação. Então, aqui nós estamos com um conjunto de dados. Esse conjunto de dados, ele está aqui na nossa aula 4 que nós deixamos. Vou apresentar aqui para vocês. Eu estou com o TXT nessa situação, que é o que nós vamos trabalhar. O nosso TXT, nessa situação, ele está assim, ó, separado por espaços apenas. Então, é um TXT. A gente poderia pensar aqui num CSV, que a gente separaria as variáveis, né, as colunas por ponto e vírgula nessa situação. E uma outra situação também interessante é que as casas decimais estão separadas por vírgula, então a gente precisa, na entrada da leitura do banco de dados, converter isso daqui para pontos, pelo sistema internacional de separação de casas decimais, que é o ponto. No caso, A em R ocorre dessa forma. Então, feito isso, nós vamos aqui no nosso RStudio e vamos lá para esse diretório, onde está esse conjunto de dados nossos aqui. Então, eu vou aqui no meu disco C, curso Estatística Experimental, nossa aula 4. Se eu observar aqui, eu estou com esse arquivo aqui, ó, TXT. Uma outra coisa que é interessante que a gente pode fazer aqui
é a importação de dados, tá? Ó, a gente pode usar aqui esse recurso também, ao invés de fazer aquele recurso que nós estamos fazendo, indo por linha de comando. Então, aqui, ó, from text, ele abre aqui, eu posso também dessa forma, então a gente pode fazer isso aqui dessa forma, sem problema algum. Vou aqui entrar com alfafa, ele vai abrir uma janelinha para mim para ver se a entrada está de forma correta e qual é o nome que eu dou para esse data frame, para associar com esse data frame que vai ser importado. Ao importar, perceba que aqui ele já me mostra no edit como é que está esse conjunto de dados e veja que aqui no ambiente environment a gente consegue ver que tem um objeto aqui, alfafa, e ele tem 24 observações em 3 variáveis. Observam? Então, nessa situação aqui, a gente tem um data frame. Se eu abrir aqui um script agora, vamos verificar que aqui a alfafa, ó, ela existe. Ó. É um conjunto de dados. Ó. No caso, um data frame. Ó. Percebe? Então, aqui foi uma outra maneira de eu fazer a importação de dados de forma mais fácil. O que é que ele fez por trás? Ele usou esse comando aqui, ó. Tranquilo? Beleza. Feitas essas considerações aqui, então, nós já temos esse objeto, na realidade, esse data frame, que está associado com esse nome alfafa. Poderemos trabalhar com ele daqui. E, mais uma vez, eu vou botar assim, delineamento em blocos casualizados, que é o famoso DBC, tá? Então, nessa situação, nós vamos mais uma vez utilizar a função AOV nessa situação, tá? Então, aqui nós vamos utilizar aqui ANAVA e vamos pedir o AOV. Nessa situação, a gente pode, até aqui antecipadamente, abrir o attach, tá? Se quiser. Então, vamos botar assim, quebrar o data frame. Quebrando o data frame. Aqui nesse caso, nós vamos usar o attach. Que no nosso caso é alfafa. Quebrei. Aqui dentro de alfafa, se a gente observar aqui, ó, nós temos as variáveis trat, bloco e prod. Se eu chamar aqui trat agora, como eu usei o attach, ele vai funcionar. Ó. Trat, bloco e também prod, tá? Ó. Beleza? Então, vamos lá trabalhar. Então, a nossa nave, nós vamos usar a função AOV. Lembrando que aqui nós estamos apenas verificando apenas o efeito, a análise de variância para verificar se existe pelo menos a diferença entre 2 ou mais tratamentos. Não estamos usando ainda toda uma análise completa. Vamos fazendo passo a passo. Então, aqui com a AOV, como eu tenho essas 3 variáveis, prod, trat e bloco, então eu estou com o meu prod, que é a minha variável resposta, em função, não vou explicar agora, mas nós vamos sempre iniciar com bloco, por causa, depois a gente pode detalhar em um outro momento, que é devido à questão das somas de quadrado, mas aqui como nós estamos com dados balanceados, não está havendo perda, o curso todo está tratando com experimentos para dados balanceados, sem perda de parcela, isso aqui não vai fazer diferença. Mas em cursos posteriores, em que nós temos parcelas perdidas, isso faz uma diferença gigantesca a ordem como nós colocamos estas variáveis. Então, aqui eu estou entrando com bloco. Então, como o modelo ele é aditivo, né? O modelo experimental, bloco mais trat. Feito isso daí, rodei, eu tenho a ANAVA. A ANAVA, dessa forma, ela não fica interessante a sua visualização. É melhor a gente usar, como nós fizemos na aula anterior, o mesmo esquema, o summary.
a componente que nós apenas acrescentamos no nosso modelo agora, em delineamento em blocos casualizados, é a presença do bloco, do efeito do bloco nessa situação. E aí o que é que nós vamos verificar? Veja que, de fato, é interessante verificarmos o efeito de bloco aqui, ó, como nós temos um asterisco, está dizendo que houve uma significância. Se nós utilizássemos um nível de significância 5%, nós estamos dizendo nessa situação que houve um efeito significativo da variável de blocos que nós controlamos, que foi justamente o efeito da fertilidade no solo. Isso significa dizer que o fato de nós blocarmos, de fato, havia a interferência dessa outra variável no experimento, e aí nós, usando esse delineamento, a gente isola este efeito para que haja ascensão apenas do efeito dos níveis do tratamento. E aí nós vamos verificar também que as épocas de corte também têm um efeito significativo de tratamento. Aqui está... geralmente, quando a gente está aplicando o teste de hipótese, a primeira coisa que a gente determina no planejamento é o nível de significância. Então, adotando um nível de significância 5%, percebemos também que há um efeito significativo da época de corte. Agora, a pergunta é, qual época específica? A gente ainda não sabe. Teríamos que partir para um contexto seguinte, que seria a aplicação dos métodos de comparações múltiplas. Mas nesta aula de hoje, conseguimos apresentar para vocês o quadro da análise de variância para um delineamento em blocos casualizados. Percebemos, então, que houve o efeito significativo dos blocos e que também houve o efeito significativo dos tratamentos. A presença do efeito significativo dos blocos nessa situação significa dizer que foi legal a utilização do delineamento em blocos casualizados. Se não tivesse havido o efeito significativo de blocos nessa situação, o que era que a gente faria? Se pudéssemos aplicar novamente em outras situações o mesmo experimento, aplicaríamos usando ainda em bloco para verificar se, de fato, vai corroborar com o experimento anterior de não necessitar desse bloco. Porque a gente percebe que a utilização do bloco, a gente acaba perdendo graus de liberdade nos graus de liberdade do resíduo e que isso acaba interferindo lá no quadrado médio do resíduo. Então, dificulta a nossa, vamos dizer, o efeito significativo dos tratamentos nessa situação. Verificando no outro experimento que ainda assim não houve efeito de bloco, poderíamos pensar que em outros experimentos, nessa situação da área experimental, aquele controle que nós estamos fazendo para uma determinada variável não está tendo efeito algum. Ela não está interferindo, por exemplo, o efeito da fertilidade do solo. Por mais que tenha o declive, não estaria havendo diferença significativa no efeito de bloco quando eu estou fazendo isso. Então, em não havendo, para que a gente tenha um maior grau de liberdade nos resíduos, a gente poderia aplicar e pensar em experimentos futuros no DIC, por exemplo. Tá? Mas, dito isso, o experimento correu tudo tranquilo, verificamos efeito de blocos e efeitos de tratamento. Partiremos para as próximas aulas o que é que vai acontecer com os procedimentos de comparações múltiplas. Esta foi a aula sobre delineamento em blocos casualizados e gostaríamos de agradecer imensamente a vocês, lembrando que o conhecimento é uma liberdade necessária. Sugestões e críticas, entrem em contato conosco. Aqui na tarja em vermelho tem os nossos acessos, bem como na minha página pessoal. Fui!